A situação financeira do Internacional pode influenciar muitas questões envolvendo o futuro do clube no segundo semestre de 2025. Uma delas, a própria demissão do técnico Roger Machado. Uma venda terá de ser efetuada ainda nessa janela, talvez com a entrega do jogador ao final do ano, mas a verdade é que o Internacional precisa conquistar muitos milhões de reais para seus cofres a fim de conseguir pagar suas contas e acabar com um rombo considerável no primeiro semestre da temporada. O Internacional tem uma reunião na categoria de base e conselheiros da oposição pedem algumas questões importantes para avaliar se o trabalho está sendo bem feito ou se apenas o campo que reflete o que vem sendo feito e trabalhado dentro do celeiro de Ases em Alvorada. Eu tenho alguns bastidores para a gente conversar sobre isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Fica comigo até o final do vídeo, é importante que a gente vai falar agora, principalmente a respeito da movimentação financeira do Colorado e de uma reunião que aconteceu na tarde, agora de quarta-feira, lá no celeiro de Ases em Alvorada, na Morada dos Quero-Queros, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece de te inscrever, não te esquece de compartilhar o conteúdo nas suas redes, no maior número possível de grupos de colorados, também com os teus amigos que torcem pro Internacional, enfim, faz essa disseminação porque ajuda pra caramba o meu trabalho e, claro, faz com que a nossa torcida cada vez mais saiba ainda mais do nosso clube. A KTO.bet.br é minha parceira aqui do canal. E claro que também está te esperando com o registro lá. Te registra, vai dar essa brincada, aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer e não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e tu tem que brincar sempre com moderação e responsabilidade, tá? Bom, ontem teve uma reunião dos conselheiros de oposição, situação também, claro, mas principalmente oposição, né? Porque os conselheiros de situação conseguem conversar com a própria gestão e os integrantes dos movimentos que estão, né, dentro dos corredores do Beira-Rio ali. Mas a ideia era entender o trabalho da base, entender os motivos que fizeram com que o Inter acabasse rebaixado no Brasileiro Sub-20, também entender os contratos e quais as ligações com empresários e outras cocitas mais, tá? Estiveram presentes o vice-presidente, de futebol, o José Olavo Bisol, e também o diretor-geral das categorias de base, o Luiz Caldas Milano Júnior, tá? Cara, entre tantas coisas que foram pedidas o planejamento estratégico do Inter para entender qual é a linha de raciocínio dentro do planejamento estratégico para a categoria de base. E aí aqui já fica a crítica, né? Porque como é que os caras não sabem o planejamento estratégico do Inter, né? Começa por aí. Segundo, foi pedido também o relatório da Double Pass, que segundo o PC Oliveira, o antigo diretor da base, foi jogado fora quando o Grossi chegou em Alvorada. E aí, a partir disso, são 500 páginas, eles querem avaliar o que foi colocado fora a partir de que houve gasto do clube, um gasto considerável, inclusive, né, com a empresa belga, sem contar ainda que se ela, Double Pass, é uma das principais empresas do mundo na questão gestão, seja de categoria de base, seja de clube, porque um relatório de 500 páginas foi alijado simplesmente porque uma pessoa o quis, no caso, o Gustavo Grossi, tá? Tem outras coisinhas que eu vou descobrindo aos poucos e vou trazendo para vocês aqui, mas que eu acho que é importante que a gente destaque, tá? Agora, eu quero falar mais com vocês sobre a questão dinheiro, porque tem uma matéria muito boa, diga-se de passagem, tá? do Fabrício Falkowski, do Correio do Povo de hoje, falando sobre a necessidade de o Inter fazer vendas de jogadores para fechar as suas contas, que tem ainda uma falta de ofertas concretas, muito mais até pelo momento vivido pelo Inter, né? Não tem nenhum jogador de destaque, tem muito mais jogador com
vamos dizer assim, futuro promissor do que um destaque, ou então um jogador mais consolidado, por exemplo, o Vitão, mas a gente já gravou sobre isso de manhã, dizendo que o Inter não vai vender o Vitão. Então, o Inter aguarda as propostas concretas, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte: o Inter tem 160 milhões de reais para fazer até dezembro. É o orçamento colorado das vendas de jogadores, para pegar e bater a meta do orçamentário do ano. Ou seja, por exemplo, o Inter vai gastar no ano 500 milhões de reais, tá? Vai gastar ao longo da temporada. Para conseguir pagar esses 500 milhões de reais que vai gastar, tem de vender também 160 milhões de reais em jogadores. Além das questões que recebe, bilheteria, sócios, os patrocínios, as publicidades e todas as outras quantias, de repente, que venham a aparecer extra. Ou seja, dentro do orçamento, o Inter precisa vender. O Inter só não precisaria vender se chegasse agora uma grana extraordinária, a ponto, né, de sanar, por exemplo, esta rubrica da venda de jogadores, ou a rubrica da Copa do Brasil, que o Inter, orçamentariamente, pensava em chegar nas quartas de final e só chegou até as oitavas. Aliás, eu gravei um conteúdo esses dias aqui, né, com o auxílio do Alexandre Perim, uma busca importante sobre o quanto o Inter perdeu de dinheiro com as desclassificações da Copa do Brasil. São 43 milhões de reais, tá? Só para tu ter uma ideia. Procura na timeline depois aqui. A grande questão é a seguinte, tá? O Inter recebeu uma proposta pelo Ricardo Matias, do Al Nassr. Teve outras sondagens com olheiros vindo aqui, né, para dar uma olhada no centroavante do Inter. Tem também o Porto olhando o Gustavo Prado e outros clubes também em cima do meia-ponta do Inter, que está na seleção brasileira agora, na primeira semana de setembro, quando vai se preparar para o Mundial da categoria, inclusive, que é no final do mês, e na primeira quinzena de outubro. E esses dois talvez sejam os mais aptos a sair, tá? Porque mesmo que o Inter não tenha uma lista de possibilidades de vendas, o Inter encara que o Vitão, por exemplo, não pode sair, o Bernabé não pode sair, porque eles até têm mercado, mas esses caras são importantes para a campanha de 2025. Se a gente for olhar, o Inter fechou o primeiro trimestre com um déficit de 64,6 milhões de reais. Ele é um número menor do que 2024, tá? Isso é bem verdade. 71 milhões,2 que o Inter pegou e fez de déficit no primeiro trimestre do ano passado. Em comparação, gastamos menos, tá? Porque também até teve a questão da enchente, não teve bilheteria, né, no ano passado e tal. Mas esse déficit ele pode ser melhorado a partir do final do ano, quando as premiações chegam, mais ainda a questão também da televisão, das cotas, mais ainda os patrocínios, que vem ali um montante maior no último trimestre, último quadrimestre, basicamente. E se o Inter chegar no G6 do Campeonato Brasileiro, tem também uma possibilidade grande de ganhar um dinheiro extra e a mais. A grande questão é que o Inter tem que fazer este valor, essa quantia, essa venda dos 160 milhões, o Inter, neste momento, arrecadou só metade disso, porque precisa pagar suas contas. Não vai ter como chegar em dezembro com os salários em dia, direito de imagem em dia, com as questões envolvendo o próprio clube, salários dos profissionais, não só do futebol, mas também as questões de fornecedores e tudo que tem que pagar. E aí, aqui tem uma palavra, um dado importante, tá, na matéria. Até agora, a meta foi parcialmente alcançada com negócios menores. A saída do Rômulo para o Tigres do México, Wanderson para o Cruzeiro em troca de dívidas, tá? E aí, quando o Inter chegou para 2024 e fez 258 milhões, tá, de reais em, vamos dizer assim, valores que entraram, principalmente com a venda do Gabriel Carvalho, o Inter, no ano passado, fechou com 34,4 milhões de reais de déficit. Ou seja, com a venda do Gabriel Carvalho, 109 milhões, mais ainda outras questões envolvendo aí a temporada, o Inter ainda fechou com déficit. Então, a tendência é que esse ano seja ainda maior, principalmente no segundo semestre com as quedas de arrecadação. Só para tu ter uma ideia, a previsão de público para esse domingo agora são 15 mil pessoas. Imagina.
Se o Inter prevê 15 mil pessoas no domingo, tudo bem que é 8h30, tá? Mas mesmo assim, é porque não tá, o Inter não joga mais nada, né? O Inter joga por laranja, o Inter joga pela dignidade e olhe lá. Então é complicado nesse momento. O Inter, que já chegou a superar 150 mil sócios, teve uma queda tremenda na questão da inadimplência, porque com as desclassificações nas Copas, os torcedores logo chegaram, não vão mais pagar isso aqui, dane-se, né? Não quero mais saber desse time sem sangue, isso e aquilo, e as coisas estão se refletindo, nos pilas. Talvez até mesmo a questão da multa rescisória do técnico Roger Machado seja um elemento para a gente pegar e valorizar a possibilidade de ele não ser demitido, mesmo que haja um revés agora no próximo domingo, nesse jogo aí, diante do Fortaleza. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, de deixar o teu like, de pegar e compartilhar e principalmente te inscrever no canal para a gente continuar falando do Internacional por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.